Irmãos, antes de fazer a leitura do texto, eu gostaria de falar um pouco antes acerca do assunto principal do qual nós vamos tratar aqui nessa manhã, que é o assunto do temor. Quem nunca ouviu o livro de Provérbios que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E aí a gente tem que pensar o que nós entendemos por temor, porque a Bíblia certamente valoriza isso. É o princípio da sabedoria. Então nós temos que ter um entendimento correto acerca do que significa temor. E muitas vezes nós relacionamos o temor com o medo, que é um sentimento que não necessariamente é ruim. Afinal de contas, o medo me faz ser cuidadoso com a minha vida. O medo me impede eu correr risco e subir no telhado do prédio e ficar lá me arriscando. Eu tenho medo de altura. Então esse medo ele é bom, ele me protege de circunstâncias que talvez eu colocaria a minha vida em risco. O Senhor colocou em nós isso. Então certamente há um bom propósito no medo. Mas o temor bíblico não necessariamente está ligado ao medo. Eu diria que o sentido literal é até um pouco distante desse sentimento. Na Bíblia, assim como se você procurar a palavra temor em um dicionário, você vai encontrar essa definição, que é um sentimento de profundo respeito, que leva a pessoa à obediência. É um sentimento de profundo respeito que nos leva a obedecer. Se a gente analisar, é muito semelhante ao relacionamento pais e filhos. Há o temor envolvido nesse relacionamento. Existe no meio familiar o temor do filho em relação ao seu pai. Em que sentido? No sentido de um respeito profundo pela autoridade que eles exercem. O pai tem autoridade sobre o seu filho. E isso gera no filho um temor. De que forma? Medo? Não quero estar perto do meu pai? Em circunstâncias normais, a gente sabe que o pecado corrompeu todas as coisas, inclusive o papel do pai e da mãe. Nós sabemos que existem pais que são violentos, abusadores. E aí você tem um medo ali por conta do trauma que foi gerado no relacionamento. Mas em um sentido normal, num contexto normal, o sentimento de temor de um filho para o pai não é de medo, e sim de um respeito. Um respeito que conduz à obediência. Há certamente ali um espaço para poder, para força, porque um filho sabe que não pode com o seu pai, né? Só depois que cresce, né? O Davi aqui com o Marcos está lascado, né? Se for por força. Mas, num contexto normal, tem essa questão. O filho pequeno entende, o pai ele é mais forte, ele tem uma posição de poder. Ele é aquele que me gerou e por isso tem ali a sua autoridade como aquele que, de certa forma, é o que deu vida. Obviamente que nós sabemos que provém de Deus isso, mas há no relacionamento essa ideia. O pai ele é proprietário do filho no sentido de que ele é gerado por meio dele. E isso está embutido aqui. Mas o temor do relacionamento pai e filho está muito mais relacionado com o amor. O filho ama os seus pais. E esse amor, respeito, conduz à obediência. E isso, irmãos, nós vamos perceber por meio do próprio texto, que no fim das contas, nós acabamos por obedecer e temer aqueles que nós mais amamos. Inevitavelmente. E aí eu fico pensando, será que Deus fez isso para nos fazer entender melhor o nosso relacionamento com Ele? Será que Deus nos criou no âmbito familiar e nos colocou no papel de pai, mãe, no contexto de filho, para que a gente entenda que nós somos criados para nos relacionar com aquele que é verdadeiramente o nosso Pai e Criador? A gente começa a compreender melhor o relacionamento com o Senhor. Então, o texto que nós veremos aqui essa manhã, irmãos, possui esse assunto principal, o assunto do temor. Nós veremos que os personagens aqui envolvidos na narrativa, que são os membros do Sinédrio, que era um partido político lá dentro, que liderava, era composto de vários grupos religiosos que lideravam a nação judaica em todas as coisas, era como
um juiz, uma espécie de um juizado de causas que julgava as coisas relacionadas ao templo em Jerusalém, à religião judaica. Nós temos aqui esse personagem, os membros do Sinédrio, e nós temos também os apóstolos, Pedro e João. E nós veremos que por meio da atitude que eles demonstram no texto, eles acabam declarando aqueles que eles mais temem. O temor está envolvido aqui. Então, o meu objetivo é demonstrar a vocês, por meio do relato de Atos, o quanto que aquilo que nós mais tememos aponta para aquilo que nós mais amamos. E aí eu quero levá-los a refletir sobre o próprio coração de cada um de nós aqui. Eu quero levar vocês a buscar quais são os seus temores. Porque este exercício de reconhecer quem de fato eu mais temo na minha vida, isso vai acabar indicando aquilo que você mais ama. Então nós vamos fazer a leitura de Atos 4 a partir do verso 1. Porque já faz um tempo que a gente não está em Atos para lembrar um pouco do contexto, mas a exposição vai ficar apenas dos versos 19 a 22. Então Atos 4 a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso está relacionado ao capítulo 3, tá, irmãos? Pedro e João tinham operado um grande milagre no templo, curando um coxo de nascença, um homem que mendigava na porta do templo. E Pedro e João curam aquele homem. E aquele homem está ali junto com eles, e eles estão sendo interrogados como eles fizeram esse milagre. Com base no poder de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E agora os versículos que nós veremos essa manhã. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então nós temos aqui nesse texto Pedro e João respondendo
aquela ordem que foi dada no verso 18. Eles disseram, olha, vocês não podem mais falar sobre Jesus. Calem-se acerca desse assunto. Eles deveriam interromper imediatamente qualquer testemunho ou qualquer ensino sobre Jesus Cristo de Nazaré. E aí então os apóstolos começam a sua defesa. E aqui ele inicia, Pedro e João, eles juntos, parece que era apenas um, provavelmente fala, mas era a ideia apostólica aqui, ambos concordavam com isso. Pedro e João, eles começam levando o sinédrio a deixar de lado o julgamento sobre eles, a parar de pensar nos apóstolos e passar a fazer um juízo das suas próprias prioridades. No verso 19, eles dizem, né, os senhores mesmos julguem. Julguem o quê? Nós, apóstolos? Não. Os apóstolos convidam ele a pensar em outro julgamento. Julguem se é justo diante de Deus nós ouvirmos vocês ao invés do Senhor. E aqui, irmãos, o argumento ele é fantástico. Realmente nós vemos homens cheios do Espírito Santo. Porque o sinédrio ele está ali em um momento cômodo, eles têm o poder na mão. E eles estão ali julgando a conduta, as palavras, a obra que foi realizada, o milagre realizado no templo. E aí eles se colocam como aqueles que têm autoridade para determinar se aquilo que aconteceu procede de Deus ou não. Eles estão ali para determinar isso. O milagre foi inegável, né? Foi dito várias vezes no texto, eles não podiam negar o milagre. Mas esse milagre vem de Deus ou não vem de Deus? Esse grupo de religiosos ele tinha a obrigação de fazer isso. Era o papel deles, como líderes. Fazer a vontade de Deus. É isso que eles precisavam fazer. Tomar as suas decisões de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que Pedro e João lançam sobre eles esse desafio agora. É um dilema ético. Já que vocês são os juízes aqui, então comecem julgando quem nós devemos ouvir. Vocês ou a Deus? Os apóstolos estão obrigando aqueles homens a ter que pensar primeiro no seu próprio relacionamento com o Senhor. Antes de julgar a conduta dos apóstolos, agora eles têm que olhar para dentro de si mesmo e perceber se eles realmente estão em um relacionamento com Deus. Se eles estão fazendo aquilo que Deus espera deles. É uma questão de lógica. Porque se eles estiverem certos do seu caminhar com o Senhor, que é aquilo que sempre mais importa na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, então, consequentemente, todas as decisões que serão tomadas, incluindo o julgamento dos apóstolos, vai caminhar em um sentido correto, de acordo com a vontade de Deus. Então, esse argumento apostólico aqui deveria, no mínimo, fazer esses religiosos terem um certo temor sobre o que eles farão. Porque se eles se posicionam contrários ao movimento apostólico, e se esse movimento apostólico vem de Deus, foi Deus que ele levantou os apóstolos, então, ao se opor aos apóstolos, aqueles religiosos que dizem ser aqueles que guardam a palavra, que guardam o templo, que zelam por Deus, eles estariam se opondo a Deus. E esse é o ponto aqui. Eles estão diante de um juízo, de um julgamento, não só de palavras que dois homens falaram, não só das ações de dois homens. Eles estão ali diante de um julgamento sobre eles mesmos. A quem devemos temer? Quais os motivos que têm nos levado a censurar esses dois homens? O que tanto nos incomoda no milagre que foi feito no templo? O que há nesse milagre que nos faça questionar a ação de Deus aqui? É isso que eles deveriam pensar. E aqui, queridos, eu gostaria que você tentasse se colocar diante das palavras dos apóstolos. Ou seja, do lado do sinédrio. Eu digo, a gente costuma ler a Bíblia e quando a gente pega esses personagens maus da história, né, digamos assim, nós sempre nos colocamos do outro lado, nós olhamos para eles e apontamos, olha esses religiosos, olha aí o que eles estão fazendo. Mas eu quero que você se coloque do lado deles agora, como se estivessem ali junto no julgamento contra os apóstolos. E eu quero que você pondere sobre esse
dilema ético de prioridades na nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida ela é feita de decisões diárias que nós tomamos. De pequenos juízos e julgamentos que nós tomamos todos os dias. Todos os dias nós tomamos decisões. E essas decisões, irmãos, deveriam ser sempre tomadas com as palavras de Pedro e João em mente. Devemos sempre julgar: será que é justo diante de Deus ouvir a homens ou ao Senhor? E eu falei bastante sobre isso aqui na semana passada, na última pregação do ano, sobre as nossas prioridades em 2024. Sobre aprender a valorizar aquilo que tem valor eterno. E isso se encaixa aqui, irmãos, mais uma vez. Nós vivemos as nossas vidas cercadas pelos conselhos dos homens e pelos conselhos de Deus. Sendo que as nossas decisões diárias, desde as mais simples até as mais complexas, sempre sofrerão a influência de um dos lados. E se nós fôssemos falar em proporção, e aqui eu digo, nós somos responsáveis por isso, de uma maneira otimista, eu diria que nós estamos, no nosso tempo, 90% do tempo cercado por conselho de homens e 10% do tempo cercados pelos conselhos de Deus. Você passa a maior parte da sua vida no mundo do que na igreja. Você passa a maior parte do seu tempo consumindo notícia, navegando nas redes sociais e uma pequena parcela do tempo lendo as Escrituras. Nós somos responsáveis disso. A desculpa que menos cola é eu não tenho tempo. Para aquilo que você ama, você acha tempo. Então, quando eu digo que é 90%/10%, eu estou sendo otimista. Eu estou dizendo que 10% do seu dia se dedica ao Senhor. Mas eu tenho dúvidas disso. Tenho dúvidas. Quantas vezes você passou o dia sem pegar as Escrituras ou sem orar a Deus? E aí nós temos uma proporção 100-0. E aí nós queremos ter decisões sábias? Queremos ser crentes maduros? Quando a gente for tomar qualquer decisão, irmãos, nós vamos ser influenciados. Seja por aquilo que o mundo nos diz, seja por aquilo que Deus nos diz. E na semana passada eu falei das vestimentas de fim de ano, né? Para mostrar como a nossa mente é moldada muito mais pelo mundo do que por Deus, porque a gente cai na onda e todo mundo se veste de branquinho no final do ano. Por quê? Porque o mundo colocou que essa é a regra do Réveillon. E nós nem pensamos sobre o assunto. O problema de estar de branco, eu já disse, não há problema. O problema é o porquê eu estou dessa forma. Por que eu estou comemorando como o mundo comemora? Isso para mostrar como nós somos influenciados pelo mundo. Mas isso se aplica a qualquer outro assunto. Quando eu escolhi a roupa para vir à igreja hoje, eu segui algum conselho. O conselho do mundo, que dita a moda do momento, ou será que eu fiquei preocupado com o que Deus fala sobre as vestimentas? Quem é que já pegou uma roupa no guarda-roupa pensando em Deus? Será que Deus aprova essa roupa que eu vou vestir? Isso só para mostrar como nós somos influenciados e nós temos que ter essa noção clara. É outro assunto que para mim é bizarro, irmãos, mas que para muita gente vai dizer, não, mas isso é demais. Período de férias nós estamos vivendo, praias, clubes. Eu vou usar as vestimentas que o mundo diz que eu tenho que usar? E aí você pare para pensar, irmãos. Quem é que nos convenceu de que usar roupa íntima diante dos outros, pessoas estranhas, é normal? Você deixaria uma mulher de roupa íntima entrar na sua casa com o seu marido em casa? Por que na praia e no clube pode? Olha a incoerência, irmãos.
Olha a incoerência. Esse ponto, quem nos convenceu que nós podemos expor a nudez diante de outros? Será que foi Deus? Será que nós fomos olhar o conselho de Deus sobre as vestimentas? Ou será que nós estamos apenas seguindo o curso do mundo, sendo influenciados por aquilo que o mundo diz? É esse o ponto, irmãos. Será que eu busco na palavra de Deus o conselho sobre o que ele diz sobre esse assunto e ele vai dizer que o corpo é do marido, é da esposa? Somente nesse âmbito do matrimônio que deve ser exposto. Nós vivemos constantemente diante deste juízo de prioridades. E aí eu quero que você grave isso. Que conselho você vai seguir na sua vida? O conselho do mundo ou de Deus? O mesmo juízo de valores que Adão e Eva fizeram no jardim. A quem nós vamos ouvir? A Deus ou a serpente? Eu vou depender de Deus em todas as coisas? Eu vou buscar saber o que Ele tem para mim sobre todos os assuntos? Ou eu vou pegar o poder da decisão e vou dizer, não, mas eu sei o que é melhor para mim? Esse é o ponto, irmãos. De quem nós vamos depender? Você quer ter o controle da sua vida, sabendo que o seu coração é mau, pecador e inclinado? Você quer ignorar o conselho de Deus e viver de qualquer jeito? É isso que nós estamos nos colocando do lado do sinédrio aqui. Nesse juízo de prioridades. Será que a decisão que eu estou tomando é uma decisão que está de acordo com a decisão de Deus? Deus levantou os apóstolos. O milagre foi a prova disso. Estava ali, claro. Isso, irmãos, faça sempre um juízo de valor em relação ao seu próprio relacionamento com Deus. Você tem procurado conhecer dia a dia mais o conselho de Deus? E qual é a forma de conhecer o conselho de Deus? Pela palavra. Pela palavra, é o único lugar seguro. Não é o que o pastor Fernando diz. É só se o pastor Fernando diz algo que está escrito aqui. É por isso que nós aqui abrimos a Bíblia junto e analisamos o texto juntos. Para que você não confie em mim, mas confie no que diz as Escrituras. Reflita sobre o seu relacionamento com o Senhor. Pondere se as decisões que você tem tomado na sua vida estão firmadas nessa ideia. Eu quero agradar a Deus com isso. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero seguir o curso do mundo. Eu não quero agradar os homens, mas eu quero agradar a Deus com a minha vida. O que Deus fala sobre isso? Como Deus diz que eu tenho que me portar? O que Deus diz que eu tenho que fazer? Será que Deus tem algum conselho para essa decisão que eu preciso tomar? A quem vamos ouvir, irmãos? A Deus ou aos homens? E aqui quando eu falo homens, eu estou me falando da humanidade de forma geral. Eu estou falando do mundo no contexto de 1 João, que nós vimos semana passada, de um sistema que não leva a Deus em conta. Eu estou falando aqui de homem no sentido de nós mesmos, dos nossos desejos pecaminosos. Porque muitas vezes eu posso tomar uma decisão para satisfazer a mim mesmo. Isso também é seguir o conselho dos homens. Há uma necessidade tão grande nos nossos dias de enaltecer a si mesmo, né? A gente vê isso. Eu quase não tenho rede social, né? Eu tenho só o WhatsApp. Mas vira e mexe alguém, minha filha, minha esposa, comentam sobre o mundo das redes sociais. E a gente vê uma necessidade de aprovação tão grande das pessoas. De postar tudo da sua vida. O que comeu, a rotina. É engraçado só que não posta as coisas ruins, né? Não posta os momentos de depressão, de angústia da alma. Porque há uma necessidade de aprovação tão grande. E nesses casos, sonde o coração, irmão. Porque se isso te motiva a fazer essas coisas, talvez você esteja buscando mais a aprovação dos homens do que de Deus. Deus sabe o que você comeu. Deus sabe o que você fez no seu dia. Não precisa estar sendo postado para Ele ver. Esse é o ponto, irmãos. Quanto tempo nós perdemos com essas coisas
para mostrar para o mundo. E nós poderíamos pegar esse tempo e reverter para Deus. Pondere sobre essas coisas, irmãos. Às vezes a gente pega uns textos que são duros, assim, eu não tenho prazer em ficar sendo duro o tempo todo. Mas, irmãos, a gente precisa de chacoalhão às vezes. A gente precisa, vamos lá, presta atenção. O cristianismo não é isso que está sendo vendido por aí. Esse oba-oba. Olha a vida dos apóstolos, olha a vida dos mártires, olha a vida dos verdadeiros crentes ao longo da história. É muito diferente daquilo que nós vemos hoje como cristianismo e mundo evangélico. Nós não podemos seguir o curso do mundo. Nós precisamos seguir os conselhos de Deus. O que leva um filho a desobedecer a ordem do seu pai? Já pararam para pensar nisso? O que leva um filho a se rebelar contra os seus pais? E normalmente quando isso ocorre é porque já não há mais temor. Não há mais respeito pela autoridade que o pai representa. E isso se aplica também às questões de Deus. Quando nós desobedecemos o Senhor, isso aponta para um coração que talvez não ame a Deus tanto quanto ele acha que ama. Quando você deixa ser levado pela emoção e deixa de lado a boa teologia, o que isso representa? Talvez eu não ame tanto a Deus, eu não tenha tanto temor ao Senhor quanto eu achava que tinha. E essa é a situação dos religiosos aqui do texto. Eles se colocam como líderes de Deus, homens de Deus, defensores da palavra. Mas ao rejeitar o movimento que Deus levantou, eles apenas demonstram que o coração deles estava muito longe do Senhor. Então nós sempre devemos estar diante desse juízo de prioridade. A quem devemos ouvir? E por que nós temos que pensar nisso? Porque a quem nós damos ouvidos, irmãos, no fim das contas, determina quem nós realmente tememos e quem nós realmente amamos. Depois disso, os apóstolos aqui vão lembrar de algo também muito importante para nós. Eles lembram sobre a nossa obrigação cristã, nos versos 19 e 20 do texto. Ele diz: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, enquanto os religiosos eles têm que ponderar sobre o seu próprio relacionamento com Deus, Pedro e João, eles têm a total convicção. Enquanto os religiosos estão ali tendo que pensar, poxa, mas será que a gente está certo aqui? Pedro e João não têm nenhuma dúvida. Isso só mostra a convicção daquilo que eles presenciaram. Eles não só têm certeza de que aquela é a vontade de Deus, mas eles estão ali cumprindo o mandamento cristão. Nós não podemos deixar de falar. Vocês querem que a gente pare, mas nós não podemos. Nós temos que dizer tudo aquilo que nós vimos e ouvimos Jesus fazer. Nós não podemos fugir da nossa comissão. Lembram Atos 1:8? O que Jesus disse para eles? Se você voltar na sua Bíblia, você vai lembrar. Atos 1, verso 8. Qual foi a comissão que Jesus deu a eles? Na parte final do versículo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse para ele: vocês serão minhas testemunhas. É por isso que agora eles têm convicção de estar diante daqueles homens e dizer: nós não podemos deixar de falar. Por quê? Porque Jesus nos comissiona a fazer isso. Nós sabemos a nossa obrigação. Assim como os profetas do Antigo não podiam deixar de falar a palavra de Deus que era entregue a elas, assim também eles não podem deixar de ensinar tudo aquilo que Jesus lhe ordenara. Então os apóstolos aqui, cheios do Espírito Santo, possuem o dever de falar e ensinar as boas novas de Cristo. Acho que eu vou trocar o microfone. Então você percebe a convicção deles por meio da maneira como eles dizem isso. Nós não podemos deixar de falar.
o silêncio que vocês exigem de nós não vai acontecer. Porque nada pode nos silenciar. Nada não vai nos impedir de testemunhar aquilo que nós temos obrigação de testemunhar. E aqui duas coisas eu gostaria de destacar sobre o chamado cristão. Essa obrigação que todo discípulo tem de falar sobre Cristo, de falar sobre as boas novas de Jesus, de propagar a mensagem do Evangelho. Primeiro, eu quero que você observe a sequência lógica desta obrigação. Os apóstolos dizem que eles não poderiam deixar de falar sobre aquilo que eles aprenderam de Cristo. Ou seja, nós cristãos somos chamados a transmitir aquilo que nós aprendemos. E é incrível ter que dizer isso, irmãos. Mas o cristianismo dos nossos dias parece que esqueceu o processo de aprender, de conhecer a Deus por meio da palavra, que é a única fonte de revelação segura que nós temos. Esse aprender tem sido substituído por momentos de pura emoção, de encontros subjetivos com Deus, de momentos de êxtase que não se encontra paralelo na Bíblia. Pessoas que vivem debaixo do poder do Espírito, mas que não sabem explicar o que é o Evangelho. É muito comum, irmãos, ouvirmos evangélicos dizendo: ah, Deus falou comigo. Ah, eu tive uma revelação de Deus. E coisas semelhantes a essa. Mas esses mesmos cristãos que falam essas coisas, quando confrontados com a Bíblia, pouco sabem e pouco conhecem das Escrituras. Como que alguém cheio do Espírito pode ser alguém longe da palavra que foi inspirada pelo Espírito? Não faz nenhum sentido isso. E é por isso, por essas coisas, porque o evangélico trocou o objetivo pelo subjetivo, que tem tantas pessoas sendo enganadas por aí, por falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. E sabe por que isso acontece? Porque elas estão longe da verdade bíblica. Elas não aprenderam de Cristo. Elas só sabem aquilo que os gurus espirituais delas dizem. E a consequência disso é que quanto mais longe da verdade você estiver, mais próxima de abraçar o erro e viver engano você também estará. O cristão ele tem que saber que tem o tempo de aprender. Tem o tempo de conhecer o Senhor biblicamente. Tem que aprender as doutrinas fundamentais. Tem que construir um alicerce sólido, doutrinário, que vai dar argumentos e que vai dar conteúdo para que seja transmitido para os outros. O processo de maturidade cristã envolve discipulado, que é um processo longo e custoso. Longo e custoso, irmãos. Custa ser discipulado. Envolve estudo, envolve aprender a Bíblia, envolve ler. É um livro que você vai demorar 1 ano para ler todo ele. Envolve dedicação. É custoso. Mas foi assim com os apóstolos. Eles passaram um longo processo de aprendizagem aos pés de Cristo. A maneira como Deus instituiu que a fé evangélica fosse transmitida é por meio do discipulado. Aquele que instrui e aquele que aprende para no futuro instruir outros. O processo de conhecer a Deus para depois torná-lo conhecido. É o que diz Tiago 1,19. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. O que Tiago quer dizer aqui? Não tenha pressa para ensinar. Seja um ótimo aluno. Esteja sempre sedento em aprender mais, porque isso vai lhe capacitar ao seu chamado cristão, para que depois, capacitado, você possa falar de Cristo para os outros. Uma segunda observação que eu gostaria de fazer aqui, aí sim envolve o tema principal da pregação, sobre quem devemos temer. Por quê? Porque isso determina o nosso sucesso nessa obrigação cristã. Imagine por um instante que Pedro e João temessem os homens mais do que a Deus. Eles ficariam com medo dos religiosos.
e eles teriam encerrado a sua pregação. E talvez, ou certamente, isso dependeria da nossa própria salvação. Que a gente provavelmente não teria ouvido do Evangelho se eles tivessem parado ali. Não tivessem continuado a sua obrigação. E isso demonstra o quanto que o sucesso da propagação do Evangelho, do evangelismo, depende diretamente do nosso temor colocado no lugar certo. Por quê? Porque quando nós retemos a mensagem, o Evangelho, as boas novas, quando nós deixamos de falar de Cristo, isso normalmente ocorre porque nós tememos mais os homens do que a Deus. Você não fala de Cristo no seu trabalho, na escola, para os seus familiares, porque tem medo da reação. Você tem medo da rejeição. Você tem medo do deboche. Você tem medo de piadinhas. Tem medo sobre, mas o que vão pensar de mim? Tem medo de perder alguma posição de respeito. Tem medo de ser enquadrado no grupo de crentes fanáticos e malucos. Temor dos homens. É por isso que nós retemos a mensagem. É por isso. Só que quando, e aqui vai um incentivo, quando o temor dos homens bater, porque ele bate, irmão, eu estou falando por mim mesmo. O temor dos homens bate às vezes. E nós seguramos o Evangelho para nós mesmos. Mas quando isso acontecer, eu quero que você lembre de algo que Jesus falou lá em Mateus 10, versos 32 e 33, quando ele disse, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E sabe por que Jesus diz assim? Que ele fala isso duro? Porque no fim das contas, irmãos, aquele que nega Cristo diante dos homens faz isso porque teme os homens. E quando nós tememos algo mais do que o Senhor, isso apenas aponta o que dirige o meu coração. Isso apenas aponta para aquilo que eu mais amo. Quem você mais teme? Você é alguém que compartilha das boas novas de salvação? Você convida as pessoas para vir ouvir do Evangelho na sua igreja? Se você não faz, por que você não faz? Será que você tem temido alguém mais do que o Senhor? São reflexões importantes aqui essa manhã. Porque isso aponta aqui dentro, no nosso próprio coração. E agora a parte final do texto, irmãos, vai mostrar claramente aqui os dois grupos. Vai distinguir de uma vez por todas os apóstolos dos religiosos. Nós veremos temores distintos e destinos distintos. O versículo 21 e 22 mostrarão para nós de forma prática quem devemos temer. E diz ali o texto, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então, qual foi a decisão final dessa liderança religiosa do povo israelita? Eles decidiram soltar Pedro e João. Não havia motivo para condená-los. Não havia como impor a eles algum castigo. O que eles fizeram? Ameaçaram mais uma vez e liberaram. Mas repare, irmão, como essa não era a vontade deles. A vontade dos religiosos era conseguir fazer com os apóstolos aquilo que eles fizeram com Jesus. Calá-los. Encerrar com a pregação do Evangelho. Mas o que segurou o ímpeto desses homens foi só uma coisa: temor dos homens. O texto diz, soltaram Pedro e João por causa do povo. O temor da reação das pessoas. Foi isso que impediu o Sinédrio de fazer aquilo que eles fizeram com Cristo. E por que eles temeram o povo? Você sabe por que eles temeram o povo aqui? Porque o povo estava ali celebrando. Estava glorificando a Deus por um milagre. O verso 22 enfatiza o motivo. É por isso que tem esse adendo do verso 22. O homem curado já tinha mais de 40 anos. Ou seja, Lucas está nos informando que esse homem
mendigou na porta do templo de Jerusalém por décadas. Era alguém conhecido por todos. Como não celebrar isso? Você imagina, você conhece alguém que sofre por décadas de um problema de deficiência, que mendiga, e você está ali sempre ajudando aquela pessoa, tem compaixão, e aí de uma hora para outra você chega, aquela pessoa está saltando, completamente restaurado, o que você faria? Glórias a Deus! Que milagre maravilhoso! Que bom ver essa pessoa curada! Era isso que o povo estava fazendo. Celebrando a Deus. Celebrando o milagre que veio de Deus. E é por isso que castigar Pedro e João naquele momento seria algo absurdo até mesmo aos olhos do povo. Eles reconheciam que Pedro e João foram ferramentas nas mãos de Deus. Isso traria uma reação no povo que certamente levantaria protestos ali. Revolta. No templo, na cidade, quem sabe na nação inteira. Então o que Lucas quer deixar bem claro aqui aos seus ouvintes é que não havia nenhum motivo para duvidar da ação de Deus por meio dos apóstolos. Qualquer pessoa comum, todo o povo, ele escreve, foi capaz de perceber que aquilo vinha de Deus. E estavam ali louvando o Senhor por uma cura milagrosa. De um homem que estava doente há mais de 40 anos. E aqui nós encontramos o contraste perfeito entre temor a Deus, aquele que efetuou o milagre ali, aquele que dava coragem aos apóstolos de dizer: nós não vamos aceitar isso, porque nós temos uma obrigação de testemunhar o que Deus tem feito. Nós temos obrigação de falar de uma salvação que só vem por meio de Cristo. Ninguém vai nos calar. Então você tem o temor a Deus aqui e o temor dos homens, na atitude dos religiosos, que ignoraram completamente um milagre inquestionável por temer a reação das pessoas. E aqui talvez fique claro por que a gente demora tanto tempo na exposição de um livro, porque quantas coisas nós temos para aprender em 4 versículos, irmãos. A Bíblia é fonte inesgotável de conhecimento. Nós podemos aqui abordar a questão do pecado que cega, porque é isso que está acontecendo aqui. O pecado cegando. Você tem ali líderes religiosos que estão cegos na sua fome por poder, por manter a sua posição e seu status religioso, porque reconhecer os apóstolos era dizer: vamos fechar o templo e seguir esses homens simples. Eles são agora o acesso a Deus, nós temos que aprender deles, nós não somos mais os professores. Era isso que significaria. Então eles querem manter a sua posição, e isso os cegou de uma prova inquestionável da ação de Deus. Fez com que eles desprezassem um milagre inquestionável. E aqui, mais uma vez, irmãos, não se coloque do lado dos apóstolos, se coloque do lado do Sinédrio. Por quê? Porque isso se repete nas nossas vidas. Quando a vontade em satisfazer os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida são tão grandes que nós esquecemos o que Deus quer de nós. Que nós procuramos negociar verdades bíblicas só para nos satisfazer nos desejos da carne, no nosso pecado. E aqui eu vou dar o exemplo mais comum que eu já vi como pastor na minha curta caminhada pastoral. Uma pessoa que se diz cristã, querendo justificar um relacionamento amoroso com um descrente. Mesmo sabendo o que a Bíblia diz sobre isso. E ela diz: mas o Senhor conhece o meu coração, mas Deus pode fazer isso para trazer essa pessoa a Cristo. Mas eu continuo amando a Deus. Falava hoje com a minha esposa de manhã. Como é que um crente de verdade vai conseguir compartilhar sua vida com alguém que não ama o Senhor? Quais serão as conversas? Eu quero falar da Bíblia. Eu quero falar de Deus. Eu quero orar com aquela pessoa que eu mais amo. Eu quero ter um compartilhar de caminhada cristã. Como é que alguém realmente cristão consegue ponderar isso? Viver o resto da sua vida com o ímpio?
Por isso que a Bíblia diz, julgo desigual, não tem como. E aí a pessoa fica usando argumentos. Para quê? Para justificar a sua desobediência sobre aquilo que Deus claramente proíbe na sua palavra. É por isso que nós temos que estar cientes do poder que o pecado exerce sobre nós. Ele vai tentar nos convencer. Ele vai dizer para nós, não, mas é só um momento de satisfação. Ah, não, mas é só um momento de prazer. No fim das contas, Deus sabe que você não é tão pecador assim. É pela graça. Não é por obras, então não se preocupe. E aí nós esquecemos e vamos se envolvendo e sem perceber nós estamos nos lambuzando no pecado sem lutar contra ele. Sem lutar pela santidade que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a gente enfatiza muito a graça aqui na igreja. A gente repete, não é por obra. E é a graça mesmo que nos salva. E somente é a graça. Mas, queridos, o mesmo poder que nos justifica é o poder que nos santifica. Lembra que nós cantamos? Aquele que me obedece é aquele que me ama. Por quê? Querido, se você tem um Espírito Santo dentro de você, como que o Espírito Santo vai desejar a desobediência aos seus próprios mandamentos? Talvez a gente se convença de sermos crentes. Talvez a gente esteja convencidos da nossa posição justa diante de Deus. Mas, irmãos, se nós formos justificados, nós seremos santificados. Vamos tropeçar? Vamos. Vamos cometer pecado? Vamos. Mas nós não vamos nos lambuzar nele. Nós não vamos aceitar viver em clara desobediência a Deus e achar que está tudo bem. Isso não vai acontecer. Porque o poder que justifica é o que santifica. É por isso, irmãos, que existe a igreja. A comunidade dos santos. Para ser instrumento de Deus, para nos desvendar os olhos. Para um irmão chegar para o outro e dizer, irmão, você está em pecado. E você não está enxergando o pecado na sua vida. É por isso que existe disciplina eclesiástica. Para que a gente se exorte. Para que a gente não seja agarrado pelas garras do pecado. Não seja vendado por ele e viva a vida achando que está tudo bem. Nós temos uma obrigação entre nós. De zelar pelos nossos pecados e pelos pecados uns dos outros. Estar sempre atento. E se preciso for, chamar um irmão em particular e dizer, irmão, tenho visto algo na sua vida que não glorifica a Deus. E eu quero abrir os seus olhos. Assim como um dia, se for o contrário, eu quero que você venha a mim e fale. Porque senão, nós vamos viver como religiosos. Que estão cegos. E estão achando que estão no caminho de Deus. Mas em puro pecado. Em ganância. Em oposição direta a Ele. E aqui entra a segunda lição que a gente pode tirar daqui. Dos membros do Sinédrio. Que mesmo diante de um milagre incontestável, eles estão dizendo ali que são homens de Deus e negam a Deus. E isso vai acontecer, irmãos. Muitos vão falar conhecer a Deus, mas o seu temor não será direcionado a Deus, e sim aos homens. Muitos vão dizer como o Sinédrio, nós falamos aqui em nome de Deus, mas a motivação desses líderes está direcionada a receber louvor dos homens. Muitas pessoas vão dizer crer em Cristo, mas a sua preocupação é ser aceito pelos outros. Muitos vão querer apenas se sentir valorizados, mas nunca ter um coração de fato transformado. E eu já compartilhei algumas vezes aqui, irmãos, sobre a minha luta contra a timidez, por exemplo. De falar em público, medo de falar em público. Quanto isso me atrapalhou. E como que eu consegui não vencer, mas lidar com isso. De uma maneira que a timidez não me impeça de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. O ponto é, por que eu fico com vergonha? De onde vem a minha timidez? No meu caso, eu cheguei à conclusão que era temor dos homens. Era medo do que as pessoas vão dizer acerca das minhas falhas.
Medo de sofrer alguma piadinha por causa da dicção ruim ou por errar uma ou outra palavra. Mas quem eu devo temer? Eu devo temer o comentário das pessoas? Eu devo buscar a aprovação de cada um de vocês? É isso que me motiva? Se for isso, o meu temor é direcionado aos homens e não a Deus. O que eu preciso entender é, eu preciso vir aqui e ser fiel às Escrituras. E pouco importa o que vão dizer. O que me importa é se Deus aprova o que eu tenho dito, o que tenho feito, a maneira como tenho ensinado. É por isso, irmãos, que aquilo que eu mais temo, na verdade, só demonstra o que eu mais valorizo. Se a minha vergonha é paralisante, talvez seja porque eu amo mais os homens e a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E é isso que os religiosos fizeram aqui. Eles preferiram não ter a oposição das pessoas do que ter a oposição a Deus. Que loucura isso. Mas muitos optam por esse caminho. Muitos, quando são confrontados pela palavra, para abandonar práticas e costumes pecaminosos, preferem a oposição ao Senhor do que perder aquilo que eles mais amam. E aqui, desculpe, irmãos, ser repetitivo, mas eu vou voltar nesse exemplo porque eu acho que ele é bem simples e demonstra muito o quanto a nossa mente pode ser muito mais moldada pelos conselhos dos homens do que de Deus. Mas quando uma família cristã decide, mesmo sabendo o que Deus diz acerca de vestimentas, continuar expondo nudez nos clubes, nas praias, mesmo sabendo que Deus diz na sua palavra que o corpo é algo precioso e que deve ser exposto apenas no relacionamento matrimonial, e mesmo assim a pessoa resolve, não, eu vou continuar usando roupa íntima porque eu acho que isso é demais. Quem você acha que realmente a pessoa teme? O que você acha que a pessoa mais ama? A aprovação de Deus ou a cobiça vindo dos homens? Que lá no íntimo a pessoa gosta de se sentir alvo de atração. Sentimento de autoestima, de estar bem com o seu corpo. Sem falar em casos de homens que gostam de expor as suas esposas como troféus. Cristãos, irmãos. A quem mais essa pessoa teme? A Deus? Ou aos homens? Quando uma jovem diz, eu sei o que a palavra de Deus diz sobre isso, mas eu não consigo abandonar o meu relacionamento. Eu estou vivendo com um descrente, eu estou vivendo o amor da minha vida. Essa jovem está dizendo a mesma coisa que, olha, eu conheço o que Deus quer de mim. Eu sei o que Deus diz sobre isso, mas eu não amo tanto a Deus quanto eu amo essa pessoa. Irmãos, isso é sério. E sabe por que isso é sério? Sabe por que eu oro? Para que você realmente pondere com sinceridade, não olhando para o lado, mas olhando para si mesmo. Porque no fim das contas, irmãos, como nós vimos no texto, muitos vão dizer conhecer a Deus. Mas no seu íntimo, no seu coração, só temem aos homens. E aquilo que nós mais tememos, no fim das contas, é aquilo que nós mais amamos. Então, irmãos, para concluir, não se esqueça disso. Viva a sua vida realizando um juízo de prioridades. Reflita sobre o seu próprio relacionamento com Deus. Procure cada vez mais conhecer o conselho do Senhor por meio da sua palavra. Por quê? Porque todas as suas decisões são influenciadas ou pelo conselho dos homens ou pelo conselho de Deus. Lembre-se de que se você é cristão, você tem uma obrigação de falar sobre aquilo que você aprendeu de Cristo. Nós temos uma obrigação de compartilhar a única mensagem capaz de salvar. Como nós poderíamos reter isso dos outros? Agora lembre-se, o sucesso do evangelismo, nessa empreitada, depende diretamente sobre aquilo que nós tememos.
Se o nosso temor for direcionado aos homens, nós constantemente vamos reter o Evangelho. Nós não vamos falar por medo da reação, por medo do que os outros vão dizer, por medo daquilo que eles vão falar de mim. O problema disso, irmãos, é que talvez, se isso venha a acontecer, você se enquadre no grupo dos religiosos do texto de hoje. Aqueles que dizem conhecer a Deus, mas que não possuem temor de Deus. Então, queridos, reflita sobre isso. E guarde isso. Aquilo que nós mais tememos é, na verdade, aquilo que nós mais amamos. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, louvado seja o Senhor que se revelou a nós, que nos deu a sua santa palavra, que nos deu o seu Espírito e que tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pelo teu Filho que morreu por nós na cruz. Obrigado pela tua obra redentora. Obrigado pela tua palavra que tudo nos ensina e tudo nos exorta, pelo teu conselho que foi revelado aqui, do qual nós podemos guiar nossas vidas de acordo com ele. Nos ajuda, Pai, a não desperdiçarmos tempo com coisas que não te glorificam, com coisas que não acrescentam para que a gente conheça cada vez mais a vontade do Senhor. Que nós, diante do texto de hoje, tenhamos temor de não ser como os religiosos do Sinédrio, que se colocam como pessoas de Deus, mas que estão ali ignorando a Deus, cegos no seu pecado. Não permita, Pai, que essa cegueira se abata sobre nós. Não permita, Pai, que sejamos mortos para os pecados. Porque se isso acontecer, Senhor, nós estamos mortos para o Senhor. E permanecemos necessitando da Tua graça salvadora. Uma graça que justifica, mas que também santifica. Possamos, Deus, diariamente refletir sobre as nossas prioridades, para refletir sobre o caminho que nós temos seguido, os conselhos que nós temos ouvido, refletir sobre como estamos gastando o nosso tempo, e em especial, Pai, refletir sobre as nossas práticas diárias. Se aquilo que nós fazemos, de fato, desde as coisas mais simples, como nós citamos, as nossas vestimentas, até as coisas mais complexas, decisões sobre casamento, sobre o destino da profissão que irei tomar, enfim, Senhor, todas as coisas, estejamos baseados nos Teus conselhos e não do mundo. Nos fortalece, Pai, porque se decidirmos seguir esse caminho, certamente nós sofreremos com o mundo que vive em oposição a Ti. Mas nós podemos confiar, porque o Senhor disse que nos sustentaria até um fim. O Senhor nos daria força. O Senhor nos daria a sua misericórdia diária se renovando. E aí então saber que aqueles que lhe amam são aqueles que lhe obedecem. E são esses que permanecerão para sempre. Nos ajuda, Pai. Sabemos das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Mas nos ajuda, Pai, para não sermos como religiosos que dizem conhecer o Senhor, mas que não o obedecem, não o amam e não se preocupam com a sua palavra. Nos ajuda na nossa oração, em nome de Cristo. Amém.